Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Vamos hoje meditar um pouco no Salmo 72. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo para Salomão. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo e os pequenos montes por justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrará em pedaços o opressor. Eles te temerão enquanto durarem o sol e a lua, através de todas as gerações. Ele descerá como chuva sobre a grama cortada, como as chuvas que regam a terra. Em seus dias os justos florescerão, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Ele também dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Sebá oferecerão presentes. Sim, todos os reis cairão diante dele. Todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado e salvará almas dos necessitados. Ele resgatará sua alma do engano e da violência, e o precioso será o seu sangue à sua vista. E ele viverá, e a ele será dado o ouro de Sebá. Orações também serão feitas por ele continuamente, e diariamente ele será louvado. Haverá um punhado de milho na terra sobre o topo dos montes. Seu fruto sacudirá como o Líbano, e aqueles da cidade florescerão como a grama da terra. Seu nome durará para sempre. Seu nome será contínuo, tanto quanto o sol, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão de abençoado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas. E bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém. As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. Glória a Deus. É um salmo maravilhoso, um salmo real. Um salmo, como diz aqui o título, um salmo para Salomão. Algumas traduções da Bíblia estão um salmo de Salomão, como sendo dele a autoria. Porém, a gente vê aqui, dá a entender que fora uma oração de Davi pelo seu filho quando assumiria o reinado em seu lugar, no seu trono. E também poderia ser uma celebração, visto que os salmos são canções cantadas ou recitadas nas sinagogas, nos templos, né, naquela época. E a gente pode entender aqui, um salmo, ele fala intensamente sobre o reinado messiânico. Ele fala sobre o reinado de Salomão, porque sabemos, conhecemos um pouco a história de Salomão, filho do rei Davi, que ele, quando Deus o chamou para o reinado, ele pediu, e Deus falou que ele podia pedir qualquer coisa, e ele pediu para si sabedoria, para reinar com justiça, com entendimento, para reinar aquele grande povo. E Deus, vendo o seu coração humilde, que pediu coisa tão maravilhosa que era a sabedoria, disse que ele teria sabedoria como nunca se ouvia falado de alguém tão sábio, e não haveria depois. E sabemos que ele foi um homem muito sábio.
E o seu reinado realmente foi um reinado de paz. Foi um tempo de paz, foi um tempo próspero para Israel, visto que o reinado de Davi foi um reino de muitas guerras, de muito sangue, tanto que Davi não pôde construir o templo sagrado porque suas mãos estavam sujas de sangue. Ele era um guerreiro, estava sempre à frente das batalhas e matava muita gente, porque nessa época era assim, as guerras eram muito sanguinárias, né? Então ele não pôde construir o templo, mas ele recebeu a planta, ele preparou os utensílios, ele deu instruções ao seu filho para que ele pudesse construir o templo sagrado, né? Então, a gente sabe disso, que em muitas passagens aqui vai estar fazendo referência ao reinado de Salomão. Porém, em algumas partes, a gente vai ver que não se encaixa, não se enquadra nele. Nessa parte, a gente entende que é um salmo que já fazia referência como um salmo profético, já aclamando um reinado de justiça, ou seja, o reinado messiânico, um reinado universal. Louvado seja Deus, que nós sabemos e aguardamos por ele, né? O salmo é um clamor por um reino de justiça, um reinado universal de grandes bênçãos. É um salmo que também reflete o louvor a Deus, que vai estabelecer esse reinado glorioso, que é um reinado que a gente aguarda por ele. Ele faz alusão às promessas, a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis, lá no capítulo 15, né, lá pelo meio. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, de uma a outra extremidade, né? Ou seja, como fala aqui de mar a mar, fala da obra do rei em prol do pobre e do aflito, né? Então, eu acho interessante essa parte e lembro-me de uma passagem do reinado de Salomão, onde duas mulheres brigavam por uma criança numa época em que matavam-se as crianças. Eu acredito que por uma grande guerra, eu não lembro bem, mas eu lembro que das duas mulheres, uma puxava para um lado e outra puxava para o outro, e Salomão ali com a sua grande sabedoria dada por Deus, ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos cortar a espada ao meio e ficará metade para cada uma. Então aquela que era a verdadeira mãe disse: pode dar para ela, porque a verdadeira mãe jamais iria querer a morte do seu filho. Então ele entendeu e disse: pode entregar a esta, porque essa é a verdadeira mãe. A outra disse: pode cortar o meio, eu quero assim, nem eu nem ela, né? Então era uma sabedoria muito marcante. E realmente o nome dele ficou marcado, porque quando se fala em sabedoria, todo mundo já sabe que está falando de Salomão, né? E então a gente vê aqui também quando fala sobre o precioso que será o sangue dele, né? E a gente sabe que teve um rei que veio e através do seu sangue, do sacrifício da cruz, para remir aqueles que crerem, não é? Porque não são todas as pessoas que acreditam, portanto, é impossível ter a justificação se não acredita. E fala sobre a promessa de vida abundante, é o anúncio de um nome soberano onde todos se prostrarão. É o Rei dos Reis que esteve entre nós e que reinará para sempre, né? Nós vemos que Salomão, com a sua sabedoria, teve um reinado de paz, um reinado próspero. E a gente falando em governo, reinado, a gente lembra governo, e governo a gente pensa no governo de hoje, o mundo como está, uma calamidade, muita corrupção, muita guerra, que guerras não são sanguinárias como eram naquela época, ao fio da espada, mas são guerras onde os pobres e necessitados são massacrados, sofrem e não há quem os defenda. Até chegam pessoas dizendo que vão defender, mas a gente sabe como é as coisas, como são as coisas, né?
Então, nesse salmo, é possível que Davi declarasse as glórias antecipadas do reino pacífico do seu filho, né? Um reinado de paz e prosperidade. Mas é notável também que os profetas daquela época e os escritores, eles já esperavam por um personagem notável que viria no futuro e reinaria soberano. Isso é o Messias, né? Um reino universal de justiça, de amor, de paz, de benevolência, um reino que vai durar para sempre. Ele reinará para sempre, como diz lá em Lucas 1:33, ele reinará para sempre, o seu reino nunca terá fim, né? Quanto a nós, o que nos resta fazer? Orar pela nossa nação, orar pelo nosso planeta, para que Deus levante pessoas inspiradas e comprometidas com Deus. Sabemos que tudo caminha para o que a Bíblia diz, né? Que muitas coisas ainda estão para acontecer, mas já estamos vendo um mundo que aos nossos olhos às vezes não vemos solução, mas temos um Deus que cuida de nós individualmente. Ao mesmo tempo que Ele cuida no geral, Ele cuida individualmente. Então vamos fazendo a nossa parte, praticando o bem, praticando a justiça, porque se eu pratico a justiça, eu tenho um Deus justo e fiel que peleja por mim e que estará sempre pelejando pela minha causa. E assim a gente vai orando pelos governantes, porque eu creio que Deus pode sim levantar pessoas inspiradas e comprometidas com Deus para governar. Mas a gente sabe que o mundo está aí, um buraco, né? Os governos com dívidas imensas e onde é tirado do pobre toda a regalia dos grandes que usufruem de forma exagerada. Mas Deus é justo e fiel e sabemos que, como sempre gosto de lembrar, as nossas obras, nossas palavras, sentimentos, ações, pensamentos, tudo em nós gera sementes e essas sementes vão florescendo e vão trazendo seus frutos. Ou seja, tudo na vida é um fruto das escolhas, é a consequência, não é? Então, rapidamente falando nesse salmo, a gente vê o início: dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo, né? Então, isso ele fazia uma alusão ao reinado de Salomão. Mas quando chega aqui, no verso 11, sim, todos os reis cairão diante dele, todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem um ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado e salvará as almas dos necessitados. Então isso aqui a gente vê que aponta para o nosso Messias, para Jesus que veio entregar sua vida para salvar os pobres e necessitados, aqueles que não tinham um ajudador, não aqueles arrogantes, porque tem gente que é muito arrogante, acha que não precisa de salvação, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, são autossuficientes, mas esses não se darão muito bem, não é, quando vier o julgamento final, porque Deus é soberano, Ele é o Criador supremo de todas as coisas, inclusive de nós, do céu, da terra, do universo, e todos nós devemos render graças a Ele, agradecer pelas suas obras maravilhosas, pela sua grandeza, reconhecer a sua soberania e nos colocar diante dEle com submissão, com gratidão, gratidão a tudo que Ele fez e faz por nós, e nos colocar diante dele, como diz lá a oração maravilhosa que Jesus nos ensinou, que faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, porque ele faz tudo perfeito, tudo que Deus fez e faz é perfeito, né? E aqui no verso 17, seu nome durará para sempre, seu nome será contínuo, tanto quanto o sol, e os homens serão abençoados, né? O 18, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas, e bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém. E ele encerra o 20, as orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. E é nessa parte que a gente entende que eram
orações de Davi por seu filho Salomão, que reinaria, né? Mas que foi um salmo para Salomão. Porém, uns dizem que foi ele que escreveu. Isso não importa. Importa que nós esperamos um reino glorioso. Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte, porque Deus nos chamou e nos deu os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo. E eu sempre gosto de lembrar, porque a minha visão desses mandamentos é assim: são tudo coligado. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer assim, eu amo a Deus, se eu não me amo, não me cuido, e se eu não amo ao meu semelhante. Mas quando eu me amo, eu me cuido, eu quero bem para mim e eu quero bem para o meu semelhante, eu posso ajudar no que for ao meu alcance, eu desejo bem para o meu próximo, como desejo para mim. Então, nesse caso, eu estou amando a Deus, porque eu amo a sua obra, eu amo as suas obras, e todas as obras de Deus são maravilhosas. Eu amo a natureza, eu amo a terra, porque ela dá o seu fruto e ela sustenta os nossos pés sobre ela. Então a terra é maravilhosa, é o nosso planeta maravilhoso. Eu amo as águas, eu amo as estrelas, toda a criação de Deus. Então vamos louvando a Deus com a nossa vida e com tudo que temos para render graças. Que Deus abençoe. Um beijo no coração.